Oi, gente, bom dia. Eu sou Caio Formiga. Vocês podem me chamar de, de Formiga sem nenhum problema, esse é meu sobrenome. Como o Zusa falou na mensagem de hoje, mais cedo, eu entrei em contato com um coletivo pedagógico da Escola Lona Carvalho, né, da Etalc, para tentar pensar numa uma ação de parceria. Uma parceria que tem a ver com pensar sobre as tecnologias digitais e as transformações sociais que essas tecnologias digitais promovem, em especial nesse tempo de pandemia do coronavírus que a gente está vivenciando num isolamento para a grande maioria de nós e que isso tem representado uma dinâmica de maior uso e de algumas dessas tecnologias digitais que eu falei anteriormente, né? Aí a ideia, né, primeiro, é tipo entender o que são essas tecnologias digitais, né? Então, de forma breve, é tudo aquilo que se utiliza de bits, né? Que são informações basicamente zeros e uns. Então, em algum momento lá atrás, a gente tinha jogos de carta, jogos de dominó. E foram inventados jogos outros que eram usados em videogames, por exemplo. E esses videogames eles usavam informações binárias para que o jogo funcionasse. Tinha um cartucho, tinha alguma fita, algo que você encaixava nesse videogame para que esse videogame lesse aquilo que estava gravado naquele cartucho e então o jogo acontecesse. Com o surgimento do videogame, não é que os outros jogos, baralho e dominó, não pararam de existir, eles continuam existindo. A mesma coisa era com as fitas de vídeo, com filmes, né? Que tinham nas locadoras, a gente alugava fitas. Só que aí depois de um tempo passou a existir os DVDs, que também tem uma informação gravada, que é o próprio filme ali dentro, só que a informação está gravada de uma forma diferente do que na fita. A mesma coisa aconteceu com os cassetes, né? A fita cassete, que é aquela fitinha que você colocava num Walkman, que você andava do seu lado e você podia se deslocar pelos locais escutando música. Mas depois surgiu os CDs, que também tinham informação ali dentro, que eram músicas, e que você também podia escutar num aparelho, num tocador de CD dentro de uma casa, num carro, enfim. Então, tudo isso que usava, que era analógico em algum momento, ou seja, tinha que ser processado sequencialmente, foi sendo substituído por formatos digitais. E isso provoca um monte de transformações, né? Eu vim estudando sobre essas transformações sociais que são promovidas pelas tecnologias digitais desde o mestrado. Né? Eu comecei o mestrado em 2013, finalizei em 2016, no meio de 2016. Depois desse tempo de 2016 em diante, o mestrado foi sobre tecnologias digitais e as juventudes do campo. Então, eu fui fazer uma pesquisa que foi feita lá no assentamento Terra Vista, com os jovens do assentamento Terra Vista, nos usos que eles estavam fazendo no espaço de cultura digital, que era um telecentro que tem dentro da comunidade. E como é que eles se apropriavam dessas tecnologias no dia a dia deles. E depois do mestrado eu passei por um tempo sendo professor, substituto de uma universidade lá no sul da Bahia, e também estava responsável por tocar em algumas dessas temáticas com estudantes que estavam se formando para serem professores de matemática. Então eu dei aula para uma licenciatura de matemática e também tocava nessas tecnologias, mas também sobre alguns tipos de usos que a gente pode estar fazendo no processo pedagógico, ou seja, na atividade de docência, de ensino. E agora mais recentemente, né, em 2018, eu entrei num doutorado, né, no programa do doutorado da Faculdade de Educação, para pesquisar novamente um pouquinho sobre as tecnologias digitais, só que dessa vez eu estou um pouco mais interessado nos professores das escolas do campo, né? E aí, a partir desse meu interesse, eu tive contato com o Obed e a gente foi tentando, desde 2018, construir uma proposta para que eu me aproximasse da escola, né? No momento, eu ainda não tenho uma proposta do doutorado definida. Eu devo definir isso agora nesse mês de maio, início de junho. E assim que eu tiver isso definido, minha ideia é apresentar isso para vocês aqui, professores,
para que a gente possa dialogar se é possível fazer essa pesquisa e se vocês têm interesse de contribuir nessa pesquisa. Então, voltando lá ao que eu estava falando antes, né? Sobre a ação que eu falei com o Zusa. Então, a partir desse meu interesse pessoal e dessa minha vivência nesse tema, eu perguntei a Zusa se era possível a gente propor algum tipo de ação de formação com um grupo de professores. Ela disse que eu deveria formular uma proposta e é isso que eu estou tentando fazer aqui. Então, essa é uma ação, a ação de formação que eu pensei é que a gente possa dialogar com um grupo de estudo e nesse grupo de estudo eu fico responsável por participar da coordenação pedagógica desse grupo de estudo, sempre em parceria com alguma pessoa da escola. E aí pode ser um processo rotativo. Então eu e um de vocês, a cada tempo a gente vai se sentar junto para pensar num tema que possa ser estudado por todo o coletivo de educadores, né, da escola. Então, eu já fiz essa primeira conversa com o coletivo pedagógico disse que era para eu apresentar aqui para o restante dos professores, e é isso que eu estou fazendo. Então, a proposta inicial é que a gente faça um primeiro debate sobre a educação nos tempos de pandemia, né? Sobre como é que esses processos de ações pedagógicas têm acontecido, principalmente por vocês, durante esse tempo de pandemia. Eu conversei, quem foi a pessoa que me ajudou na primeira proposta foi Martinha, que está lá no Terra Vista, inclusive. E a gente preparou uma metodologia bem interessante para compartilhar com o coletivo de professores, né? Aí esse é o primeiro tema que a gente escolheu. Eu acho que é um tema inicial mesmo, para que a gente possa abrir caminhos para novos temas e aprofundamentos, tá certo? Só mais uma coisa, eu vou mandar logo na sequência desse vídeo um link com um formulário. Nesse formulário tem algumas informações, estou solicitando algumas informações sobre vocês, professores, né? Aí essas informações elas vão me ajudar a levantar demandas que possam estar relacionadas com essa temática mais geral, que é sobre as tecnologias digitais e as transformações sociais, tá certo? Aí é um questionário curto e acredito que todos vocês conseguem me responder aí em pouco tempo, tá bom? Aí estou esperando esse retorno de vocês e ansioso para que a gente consiga marcar o nosso primeiro encontro de estudo coletivo sobre essa temática. Tá certo? Aí tipo, no questionário tem o quê? Vai perguntar seu nome, sua idade, vai perguntar sobre como é que estão as condições de acesso à tecnologia na sua casa, né? Porque isso vai ser importante para poder eu me preparar para lidar com alguns tipos de problemas que você possa vir a ter, né? Então, o questionário é um pouquinho sobre isso, certo? E uma parte do questionário também é sobre as demandas, como eu falei, né? E aí, esse levantamento de demandas, tipo assim, pô, Formiga, que temas eu posso sugerir? Eu o que é que tem a ver assim com essas tecnologias digitais e que tipo de como é que vai ser essa formação, digamos assim, né? A pergunta é essa, como é que vai ser essa formação? Ó, a gente pode, como tecnologia digital tem a ver com tudo aquilo que é bit, que é essa informação digital, então tem muito a ver com o computador. Se tem a ver com o computador, também tem a ver com a internet, porque a internet é uma rede de vários computadores interconectados. Então, beleza, tem a ver com a internet. Mas também tem a ver com o celular. Hoje em dia, o celular, que a gente chama de smartphone, ele é um computador portátil, um computador pequeno. O que não quer dizer que ele é fraco, não. Tem muito celular que é mais poderoso computacionalmente falando do que alguns outros computadores, né? Vai depender muito do aparelho, de uma série de circunstâncias. Então, tudo que tiver a ver, que você acha que tem relação com computador, com internet, com celular, dá pra gente fazer uma discussão sobre, certo? Então, nesse primeiro momento, a gente pode querer discutir sobre assuntos mais práticos, sei lá, digamos assim, que algum de vocês tem alguma dificuldade para entender o funcionamento dos drives e desses tipos de ferramentas para armazenamento de arquivos e compartilhamento de arquivos na internet, né? E aí a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Pode ser que tenha gente que tenha um pouco assim de pé atrás
em, em fornecer seu usuário e sua senha quando está acessando alguma plataforma. Então, tipo, pô, ele pede para botar meu usuário e minha senha. O que é que isso quer dizer? Né? Dá pra gente discutir também um pouquinho sobre isso. Pode ter gente que tem um interesse maior em algo um pouco mais, tipo assim, algo mais do caráter de oficina. Sei lá, eu queria aprender a fazer cartazes. E aí, como alguns de vocês, né, já viram, eu já fiz alguns cartazes para a escola, então eu posso ajudar nesse tipo de demanda, certo? Aí, como é que a gente organiza tudo isso? Eu pensei em uma formação que tenha duas modalidades, né? Uma primeiro tipo de ação é uma ação mais geral, que são temas que vão estar, que sejam do interesse do coletivo como todo, do coletivo de professores. Por isso a gente escolheu esse primeiro, a educação em tempos de pandemia, né? Que eu e Martinha, eu já comentei sobre isso, que eu e Martinha a gente preparou uma primeira metodologia. Mas podem ter temas um pouco mais específicos, como alguns desses que eu falei agora há pouco. E aí eu vou poder fazer encontros mais gerais, né? Uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. A gente pode definir isso mais pra frente. Ou eu vou fazer isso de forma mais pontual, também uma vez a cada semana, uma vez a cada 15 dias, com esses coletivos menores. 4 pessoas têm interesse em aprender aí algo um pouco mais sobre como fazer cartazes. E a gente pode sentar junto com essas 4 pessoas específicas para fazer uma ação, uma sessão de videoconferência mais no sentido de oficina mesmo, né? Para cada um ir mexendo nos softwares que fazem, que eu utilizo, e aí eu posso passar um pouquinho daquele conhecimento que eu já tenho sobre edição para a gente fazer isso. Tá certo? Então é isso. Estou esperando aí o retorno de vocês no formulário, com qualquer tipo de demanda que vocês achem que é pertinente. Não fiquem acanhados, não. Podem escrever à vontade. Eu vou ler com todo carinho. E esperando a gente conseguir definir coletivamente uma data para a gente fazer nosso primeiro encontro geral, aberto a todos os educadores da eTalk, todo mundo que participa do processo de construção da escola, para que a gente possa fazer uma primeira discussão aí sobre educação em tempos de pandemia. Tá bom? Um abraço.